Um gênero que faz parte do cinema desde os primórdios de Hollywood, tendo produzido alguns dos melhores filmes já feitos. Se você mergulhar em todo o gênero, vai encontrar uma grande variedade de subgêneros, de preocupações temáticas, de atuações e estilos de filmagens. Desde que os filmes foram feitos em suas formas mais primitivas, o gênero faroeste sempre foi popular entre o público. Eles passaram por muitas mudanças ao longo de sua história na indústria cinematográfica e agora abrangem muitos estilos diferentes, como faroestes noir, faroestes revisionistas e até faroestes misturados com terror e ficção científica, que podem nem sempre estar de acordo com as noções clássicas do que um filme de faroeste deve ser. Por várias razões, houve muitos filmes de faroeste ao longo dos tempos que foram altamente aclamados, seja pela ação, pelas histórias intrigantes, pelas atuações excepcionais ou pelas tramas complexas. Esses filmes ficam na memória e são associados como clássicos do gênero. A maioria deles apresentam atores notáveis que com o tempo se tornaram conhecidos como os melhores atores de faroeste. Seja qual for o seu estilo favorito de faroeste, geralmente há algo para todos os gostos. Mesmo que fosse uma lista com 50 filmes, ainda assim alguns bons ficariam de fora, e aqui vamos trazer apenas 10 com 5 menções. Você está no canal Cinetour, nos conte nos comentários quais são os seus faroestes preferidos. Me diz se eles estão na nossa lista. Se inscreva no canal para continuar recebendo boas dicas de filmes para ver ou relembrar. Deixe um like se gostar do vídeo e agora vamos ao vídeo dos 10 melhores filmes de faroestes clássicos, ou seja, anteriores a 1980, isso é claro, na opinião do nosso canal. Número 10. Butch Cassidy de 1969. É um filme clássico de faroeste dirigido por George Roy Hill e estrelado por Paul Newman como Butch Cassidy e Robert Redford como Sundance Kid. O filme é inspirado em eventos reais e segue a história de dois lendários fora da lei do velho oeste americano. A trama começa no final do século XIX, onde Butch Cassidy, o carismático líder de uma gangue de assaltantes de bancos e trens, é conhecido por sua inteligência, charme e audácia. Ele é amigo íntimo de Sundance Kid, um notório atirador que também faz parte da gangue. Juntos, eles cometem uma série de roubos bem-sucedidos, escapando da lei e ganhando popularidade. Entretanto, após uma série de assaltos, o cerco começa a se fechar ao redor deles, com uma equipe especial de caçadores de recompensas contratados para capturá-los. Enquanto tentam escapar dos perseguidores, Butch e Sundance decidem fugir para a Bolívia, onde acreditam que terão mais chances de sucesso em sua carreira de criminosos. No entanto, mesmo no exílio sul-americano, eles descobrem que seus problemas estão longe de acabar. Enquanto tentam continuar sua vida de roubos, eles enfrentam desafios, incluindo barreiras linguísticas, dificuldades culturais e novos inimigos que também desejam ver a dupla de Foras da Lei capturada ou morta. Em 1970, Butch Cassidy conquistou 4 Oscars na categoria de melhor roteiro original, melhor fotografia, trilha sonora e canção original. Ele ainda tinha sido indicado aos prêmios de melhor filme, melhor diretor e melhor som. É uma história de amizade, aventura, coragem e lealdade, que apresenta momentos de ação emocionantes, bem como momentos de humor cativante. O filme se tornou um clássico do cinema aclamado por sua química entre os protagonistas e sua trilha sonora icônica. Traz também no elenco Catherine Ross. Acho que tem um jeito de tirar lucro nisso. Aposte em Logan. Aposto, mas quem aposta em você? Sundance? Quando acabar, se ele morrer, pode ficar conosco. Olha, não quero ser mau perdedor, mas se acabar e eu morrer, mate ele. Com prazer. Número 9. 7 Homens e um Destino de 1960. É um remake do filme japonês Os Sete Samurais de 1954, dirigido por Akira Kurosawa. A trama se passa em um pequeno vilarejo que está sendo ameaçado por um grupo de bandidos liderados por Calveira, interpretado por Eli Wallach. Cansados dos saques e violência dos bandidos, os habitantes do vilarejo decidem procurar ajuda para enfrentar a ameaça. Eles contratam 7 pistoleiros renegados e carismáticos, cada um com suas habilidades e personalidades distintas. Chris Adams, personagem de Will Brynner, é o líder do grupo, e junto com Vin Turner, interpretado por Steve McQueen, Bernard O'Reilly, vivido por Charles Bronson, e Brit, interpretado por James Coburn, mais Harry, Lee e Chico, eles aceitam a difícil missão de proteger o vilarejo. Conforme os 7 homens se preparam para o confronto final com os bandidos, eles se tornam ícones da resistência e inspiram os habitantes do vilarejo a se unirem contra a opressão. O filme apresenta grandes cenas de ação, duelos emocionantes e uma trilha sonora marcante de Elmer Bernstein. Sempre lembrado como um dos grandes filmes do gênero de faroeste,
Notável por sua trama cativante, elenco talentoso e direção habilidosa de John Sturges. A obra se tornou um clássico do cinema e inspirou várias outras obras ao longo dos anos. Foi refilmado, por exemplo, em 2016 com Denzel Washington no elenco. Sua arma conseguiu tudo que você tem, não é verdade? Como é, não estou certo? Sim, claro, em tudo. Depois de algum tempo, você chama os garçons e os xerifes pelos seus nomes, talvez 200 deles. Quartos de aluguel que você fica, mais de 500. Comidas que você come nas pensões, milhares. Lar nenhuma, esposa nenhuma, filhos. Perspectiva zero. Número 8. Por uns dólares a mais, de 1965. É um clássico do gênero dirigido por Sergio Leone e estrelado por Clint Eastwood no papel do icônico pistoleiro sem nome. A história se passa no Velho Oeste e gira em torno de um caçador de recompensas, o pistoleiro sem nome, que tem como objetivo capturar o notório criminoso índio, interpretado por Jean-Marie Volonté, um bandido perigoso que aterroriza a região. No decorrer da trama, o pistoleiro sem nome conhece o coronel Douglas Mortimer, vivido por Lee Van Cleef, outro caçador de recompensas com um passado misterioso e uma habilidade excepcional com a pistola. Eles acabam decidindo trabalhar juntos para capturar índios e suas gangues, movido tanto pelo desejo de justiça quanto pela recompensa em dinheiro. À medida que a dupla se infiltra na gangue de índio, eles se deparam com vários desafios e tiroteios espetaculares, criando uma atmosfera tensa e repleta de ação. Além das reviravoltas no enredo, o filme também explora os personagens complexos, suas motivações e suas histórias pessoais, o que o torna mais do que apenas um típico filme de faroeste. Por uns dólares a mais é o segundo filme da trilogia dos dólares de Sergio Leone, que inclui também Por um punhado de dólares de 1964 e Três Homens em Conflito de 1966. O filme foi aclamado pela crítica e se tornou um marco do gênero western spaghetti, além de ter consagrado Clint Eastwood como um dos maiores astros do cinema. Com uma combinação de tiroteios memoráveis, trilha sonora icônica de Ennio Morricone e atuações carismáticas de Clint Eastwood, Por uns dólares a mais continua sendo uma referência para os amantes de filme de faroeste e uma influência significativa em toda a indústria cinematográfica. Quando eu puser as mãos no índio naqueles 10 mil dólares, eu vou comprar algum canto para mim e provavelmente me aposentar. Sim. Bem, eu não creio que devamos começar uma outra luta. Mas você esquece um detalhe. Qual é? Eu quero pôr as mãos no índio também. Claro. Depois de mim. Ou antes de você. Ou ao mesmo tempo. Número 7. Os Brutos Também Amam, de 1953. É um filme icônico de faroeste americano dirigido por George Stevens. A trama é baseada no romance homônimo escrito por Jack Schaefer. É ambientado no final do século XIX no Velho Oeste americano. Shane, interpretado por Alan Ladd, é um misterioso e habilidoso pistoleiro que vagueia pelas terras selvagens do Wyoming. Ele busca uma vida tranquila e solitária após seu passado conturbado como pistoleiro, mas seu destino leva a encontrar uma família de colonos que está lutando para sobreviver em terras dominadas por grandes fazendeiros e suas milícias. A família Starrett, composta pelo fazendeiro Joe Starrett, vivido por Van Heflin, sua esposa Mary, um papel de Jean Arthur, e seu jovem filho Joey, acolhem Shane em sua casa modesta e tratam ele com respeito e carinho. Logo, Shane se torna um amigo íntimo da família e começa a ajudá-los com os desafios que enfrentam ao tentar estabelecer uma vida em suas terras. Os problemas da família Starrett começam a aumentar quando o poderoso rancheiro Rufus Hiker e seu irmão Morgan tentam forçá-los a abandonar suas terras, pois desejam expandir seu rebanho de gado. O conflito se intensifica e Shane percebe que não pode mais ficar à margem das lutas dos colonos indefesos contra os fazendeiros gananciosos. Enquanto a tensão aumenta, o grupo de homens liderados por Jack Wilson, personagem de Jack Palance, um pistoleiro contratado por Hiker, chega à cidade. Shane sabe que ele não pode mais escapar do seu passado violento e decide enfrentar Wilson para proteger a família Starrett e os outros colonos. O filme culmina em um emocionante duelo entre Shane e Jack Wilson no meio da cidade, onde Shane mostra sua habilidade com a arma. A batalha final teve consequências dramáticas para todos os envolvidos e marcou um ponto crucial na jornada de Shane em busca de redenção. O filme foi aclamado pela crítica e é considerado um dos maiores clássicos do gênero faroeste, com sua trama envolvente, personagens memoráveis e cenas de ação impactantes. Foi indicado em 5 categorias do Oscar, incluindo o melhor filme e diretor, mas ganhou na categoria de melhor fotografia colorida. Armas não farão parte da vida do meu filho. Por que você está sempre estragando tudo? Bem! A arma é uma ferramenta, Mary. Nem melhor nem pior do que qualquer outra. Um machado, uma pá, qualquer coisa.
A arma é tão boa ou má quanto o homem que a usa. Lembre-se disso. Número 6. O Homem que Matou Facinora, de 1962. É um aclamado filme de faroeste dirigido por John Ford, baseado em um conto homônimo escrito por Dorothy M. Johnson. A trama se passa na cidade fictícia de Shinbone, situada no Velho Oeste americano, e é narrada em flashbacks, o que acrescenta uma atmosfera nostálgica à história. O filme começa com o senador Hanson Stoddard, interpretado por James Stewart, um homem idoso e bem-sucedido na política, retornando a Shinbone após muitos anos para um funeral. Ele é acompanhado por sua esposa Hayley, vivida por Vera Miles. Ao ser questionado por um jornalista sobre o motivo de sua vinda até a cidade para o enterro, Stoddard relata uma emocionante história de seu passado. O filme então mergulha no passado, mostrando Hanson como um jovem advogado do leste dos Estados Unidos, que acredita na lei e na ordem, mas que se recusava a carregar um revólver. Na verdade, mal sabia como usar um. Ele chega a Shinbone em uma diligência, na companhia de outro homem chamado Dom Donipon, personagem de John Wayne, um pistoleiro que via nas armas a melhor maneira de se fazer justiça. Para acrescentar mais drama à relação, os dois disputavam o coração da bela Hayley, que acabou preferindo Stoddard. A cidade de Shinbone é governada pelo cruel e temido bandido Liberty Valance, interpretado por Lee Marvin, que aplicou sua vontade pela força da violência. Stoddard, sendo um homem de princípios e defensor da lei, entra em conflito direto com Valance, o que o coloca em uma situação perigosa. Conforme a história avança, são explorados dilemas éticos e morais enfrentados por Stoddard ao tentar trazer justiça e civilidade à cidade. Ele se vê dividido entre resolver os problemas pela lei e pelo diálogo, representando a civilização, ou usar violência para combater os bandidos, como faz Donipon, representando a lei do mais forte, típica dos tempos selvagens do Oeste. Sem revelar muito, o filme reserva momentos de reflexão, culminando em um clímax emocionante que revela quem, de fato, matou Liberty Valance e o impacto de tal acontecimento na vida dos personagens principais. O Homem que Matou Facinora é um faroeste que vai além dos tiroteios e duelos, apresentando uma narrativa rica em temas como justiça, ética, coragem e a transição da fronteira selvagem para a civilização. É considerado um clássico do gênero, destacando-se pela atuação marcante de James Stewart e John Wayne, bem como pela direção habilidosa de John Ford. Você não fugiu de Valance. O que é agora, forasteiro? Sua consciência? Não basta matar um homem sem tentar construir uma vida sobre isso. Você fala demais. Pensa demais. Número 5. Matar ou Morrer, de 1952. É um clássico filme de faroeste americano dirigido por Fred Zinnemann e estrelado por Gary Cooper, Grace Kelly e Lloyd Bridges, entre outros. O filme se passa em uma pequena cidade do Velho Oeste, onde o xerife aposentado Will Kane, interpretado por Gary Cooper, recém-casado com Amy Fowler, personagem de Grace Kelly, planeja se mudar para uma nova vida longe da violência do Velho Oeste. Entretanto, a tranquilidade do casal é interrompida quando o criminoso Frank Miller, vivido por Ian MacDonald, a quem Kane tinha colocado na prisão anos antes, é libertado e está chegando à cidade com seu bando, buscando vingança contra o xerife. Kane sabe que a chegada de Miller é iminente e procura apoio dos cidadãos para enfrentá-lo, mas fica preso quando todos recusam ajudá-lo, com medo de retaliação do criminoso e de seu bando. Até mesmo Amy pede que ele deixe a cidade, mas ele se recusa, sentindo que é seu dever proteger a cidade, mesmo que isso signifique enfrentar sozinho os bandidos. Com o relógio marcando a chegada do trem que traz Miller, Kane se vê em um dilema moral e emocional, pois enfrentar os bandidos sozinho pode significar sua morte certa. O filme é uma tensa corrida contra o tempo enquanto o xerife enfrenta seus próprios medos e a lealdade dos cidadãos. Matar ou Morrer é um faroeste clássico que explora questões de coragem, honra, moralidade e responsabilidade, enquanto o personagem de Gary Cooper enfrenta o teste definitivo de sua vida. O filme foi elogiado por sua narrativa cativante, performances e música, tornando-se um marco do gênero e sendo reconhecido com 3 prêmios Oscar, incluindo o melhor ator para Gary Cooper. Um Lee Van Cleef bem novinho também tem uma participação no longa. Quer me parecer que tenho de ficar. Afinal, sou o mesmo homem, com ou sem insígnia. Não é bem assim. Espero que ele venha me procurar. 3 dos seus capangas estão esperando na estação. Exatamente por isso devíamos partir. Eles iriam atrás. Todos 4. E estaríamos sozinhos no campo. Temos 1 hora. O que é 1 hora? Nós podíamos... São só 100 milhas. Jamais chegaríamos a ter aquela loja, Amy. Número 4. Meu Ódio Será Sua Herança, de 1969.
É um filme de faroeste dirigido por Sam Peckinpah, ambientado no início do século XX durante a Revolução Mexicana. O filme segue um grupo de veteranos fora da lei liderados por Pike Bishop, interpretado por William Holden, composto por Dutch Engstrom, interpretado por Ernest Borgnine, Lyle Gort, Hector Gort e Angel. A história começa quando o grupo fracassa ao tentar roubar um banco no Texas e é perseguido por um grupo de caçadores de recompensas liderados pelo ex-parceiro de Pike, Deck Thornton, vivido por Robert Ryan. Os membros do bando conseguem escapar, mas logo percebem que o mundo ao seu redor está mudando rapidamente e a era dos foras da lei está chegando ao fim. Desiludido, humilhado e sentindo-se sofrido pela crescente modernização e aplicação da lei, Pike decide fazer um último grande golpe, roubar um carregamento de armas para vender ao general mexicano Mapache, papel de Emílio Fernandes. A partir daí, o filme se desenvolve em uma série de cenas de ação emocionantes, com tiroteios épicos e confrontos violentos. Nesse longa, os rostos são mais sujos, a violência mais gráfica, a edição dinâmica maximiza a ação, as balas entram por um lado e saem pelo outro, vemos sangue jorrando. A câmera lenta traduz a dramaticidade com eficácia. No clímax do filme, o confronto final com Mapache se desenrola em meio a uma carnificina de tiroteios, com consequências devastadoras para todos os envolvidos. O filme explora temas de lealdade, honra, violência e a natureza mutável do oeste americano em transformação. Meu ódio será sua herança é conhecido por sua abordagem inovadora da violência no cinema, com cenas de ação realistas e gráficas que tiveram um impacto duradouro no gênero de filme de faroeste. O filme é aclamado por sua fotografia, direção e atuações do elenco, tornando-se um clássico do cinema e um dos marcos da carreira de Sam Peckinpah. Foi selecionado para a preservação na Biblioteca do Congresso, como sendo de grande significância cultural, histórica e estética. É considerado o 80º melhor filme norte-americano pela American Film Institute. Em 2008, a AFI também o classificou como o 6º melhor faroeste de todos os tempos. Número 3. Rastros de ódio de 1956. É um filme americano dirigido por John Ford. A película é considerada uma das obras mais notáveis do gênero e um dos melhores filmes já produzidos na história do cinema. A trama se passa no período pós-guerra civil americana no estado do Texas. E tem como protagonista Ethan Edwards, interpretado por John Wayne, um homem amargurado e solitário que retorna para a fazenda de sua família após um período de ausência. Pouco tempo após seu retorno, sua família é atacada por um grupo de Comanches, uma tribo nativa americana. Evoluiu no sequestro de suas duas sobrinhas, Lucy, interpretado por Pippa Scott, e Deb, interpretado por Natalie Wood. Determinado a resgatar as meninas e movido pelo ódio e desejo de vingança, Ethan inicia uma busca incansável pelos rastros deixados pelos Comanches, acompanhado por Martin, interpretado por Jeffrey Hunter, um jovem mestiço adotado pela família Edwards. A jornada de Ethan é marcada por embates com a hostilidade da natureza e o constante confronto com os perigos do deserto, enquanto se aproxima do território Comanche. O filme explora temas profundos como racismo, preconceito e enfrentamento aos povos nativos americanos. O personagem de Ethan é ambíguo, às vezes apresentado como um herói implacável e corajoso, mas também um homem marcado pela guerra que manifesta atitudes questionáveis e até mesmo cruéis. Ao longo da busca, Ethan e Martin encontram expressões de que Deb pode ter se adaptado à cultura Comanche, e por isso o resgate pode se tornar ainda mais complicado do que imaginavam. A tensão e a angústia aumentam à medida que a busca se prolonga, e a relação entre Ethan e Martin é posta à prova. O desfecho do filme é marcado por uma das cenas mais icônicas e emocionantes do cinema, onde Ethan toma uma decisão crucial que lança uma luz sobre sua verdadeira motivação e a profundidade de seu ódio. Rastros de Ódio é lembrado como uma obra-prima cinematográfica, não apenas pela direção magistral de John Ford e a atuação de John Wayne, mas também pela abordagem profunda de temas complexos que resistem ao tempo. O filme continua a ser uma referência para muitos cineastas e entusiastas de cinema até os dias atuais. Também foi selecionado para a preservação pela Biblioteca do Congresso americano e figura entre os primeiros lugares em diversas listas de melhores faroestes e até de melhores filmes de todos os tempos. O que faz um meio mestiço Cherokee entender do velho truque Comanche de dormir com o melhor cavalo amarrado em seu corpo? Você tem tanta chance de fazer estourar essa tropa. Você não vai conseguir encontrar as moças vivas atacando os índios. É muito melhor a minha maneira, Ethan.
E isso é uma ordem. Sim, senhor. Mas se estiver enganado, não me dê outra ordem. Número 2. Três Homens em Conflito, de 1966. É um clássico filme de faroeste italiano dirigido por Sergio Leone. A trama se passa durante a Guerra Civil Americana e segue três homens distintos, cada um com sua própria motivação, que acabam se unindo em busca de um tesouro escondido. O filme começa com o caos da Guerra Civil Americana e apresenta três protagonistas principais: o pistoleiro sem nome, ou Blonde, interpretado por Clint Eastwood, um pistoleiro astuto e pragmático; Angel Eyes, personagem de Lee Van Cleef, um mercenário cruel e implacável; e Tuco, vivido por Eli Wallach, um bandido trapaceador e divertido. Blonde e Tuco têm um esquema onde Blonde captura Tuco e entrega às autoridades para receber uma recompensa. Em seguida, Blonde o salva da execução no último momento, repetindo o processo em diferentes cidades. No entanto, essa parceria oportunista é testada quando ambos descobrem a existência de um tesouro escondido no cemitério de Sad Hill. Eles acabam conhecendo uma terceira figura importante, Angel Eyes, um contratado para encontrar o tesouro por um grupo de soldados confederados. Tuco sabe qual o cemitério que o tesouro se encontra, e Blonde sabe qual a cova, enquanto Angel Eyes persegue os dois. Isso os leva a entrar em uma jornada arriscada e cheia de conflitos. Enquanto os três homens continuam sua jornada, a tensão entre eles aumenta e suas lealdades são constantemente postas à prova. Além disso, enfrentam inúmeras situações perigosas, como batalhas, duelos e emboscadas. À medida que se aproximam do cemitério de Sad Hill, onde o tesouro está enterrado, suas ambições egoístas colidem, e a rivalidade se intensifica. O clímax épico culmina em um tiroteio emocionante e icônico, conhecido como o Duelo dos Três. Três Homens em Conflito é um filme notável pela direção habilidosa de Sergio Leone, sua trilha sonora marcante de Ennio Morricone e as atuações memoráveis do trio principal. Com seu estilo único de narrativa e cenas emblemáticas, o filme se tornou uma das obras mais célebres e influentes do gênero de faroeste, ganhando a aclamação da crítica e conquistando um lugar na história do cinema. É tido, por exemplo, por Quentin Tarantino como o melhor filme já feito. E antes do número 1, vamos fazer algumas menções honrosas. Johnny Guitar, de 1954, dirigido por Nicholas Ray. Onde Começa o Inferno, de 1959, dirigido por Howard Hawks. Por um Punhado de Dólares, de 1964, dirigido por Sergio Leone. Onde os Homens São Homens, de 1971, dirigido por Robert Altman. Josey Wales, O Fora da Lei, de 1976, dirigido por Clint Eastwood. Número 1. Era Uma Vez no Oeste, de 1968. É um icônico filme de faroeste dirigido por Sergio Leone. A história começa com a chegada de uma misteriosa mulher chamada Jill, interpretada por Cláudia Cardinale, à estação de trem de Flagstone. Ela espera se reunir com seu marido Brett McBain e seus filhos, mas ao chegar em casa encontra-os brutalmente assassinados por um grupo de bandidos liderados por Frank, personagem de Henry Fonda. Eles haviam se casado secretamente em outra cidade e ela nem conhecia os filhos dele, e ninguém sabia que Brett tinha se casado, e agora a mulher misteriosa é que herdou as terras do marido. Enquanto isso, um fora da lei chamado Cheyenne, interpretado por Jason Robards, é acusado dos assassinatos, embora ele afirme ser inocente. Ao mesmo tempo, um misterioso pistoleiro chamado Harmonica, vivido por Charles Bronson, chega à cidade com suas habilidades únicas com a gaita, e sua verdadeira intenção é desconhecida. Conforme a história avança, revela-se que um poderoso barão das ferrovias, Morton, personagem de Gabriel Ferzetti, está conspirando para tomar posse das terras que Jill herdou de seu marido, já que essas terras estão no caminho da futura expansão de sua ferrovia. Para atingir seus objetivos, Morton usa Frank e sua gangue como seus braços armados. Harmonica e Cheyenne tentam ajudar a mulher a manter sua propriedade. Harmonica tem contas a acertar com Frank, e no final do filme o motivo da vingança é revelado num duelo entre os dois. Era Uma Vez no Oeste é celebrado por sua magnífica fotografia, trilha sonora de Ennio Morricone e interpretação de Henry Fonda como vilão Frank, em um papel que o desafiou a ir contra sua imagem de ator até então. O filme é aclamado como uma obra-prima do gênero faroeste e um dos mais influentes do cinema, capturando a essência da época e explorando temas complexos de justiça, ambição e humanidade em um ambiente implacável. Também selecionado para preservação pela Biblioteca do Congresso. Tem 98% de aprovação no Rotten Tomatoes. Então é você que marca os encontros.
E você é o que nunca vai a eles. O que você quer? Quem é você? David Jenkins. David Jenkins morreu há muito tempo. Calder Benson. Qual o seu nome? O Benson também já morreu. Sabe melhor do que qualquer um, Frank. Você matou eles. Quem é você? Quem é você, Frank? E este foi o vídeo dos 10 melhores filmes de faroestes clássicos. Espero que você tenha gostado da lista e que tenha se interessado por algum desses filmes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e comentar se você já assistiu ou vai assistir algum filme da lista. Isso ajuda muito a fazer o canal crescer e nos impulsiona a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você tem algum amigo que também gosta de cinema, compartilhe esse vídeo com ele. E aguarde semana que vem a nossa lista dos 10 melhores faroestes modernos. Canal Cinetour fica por aqui, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.